Irmãos, temos que falar de um assuntinho chato, que é das ofertas, mas necessário. Aí na tela de vocês, na live, está aparecendo a nossa chave do Pix, que é ofertas@aclivre.com. Nós temos um pouco mais de R$ 3.000 de saldo na conta, graças a Deus. Nós continuamos pedindo a colaboração da Irmandade para que a gente vá fazendo caixa para as próximas despesas. O Marquinho ainda mesmo falou, mano, a partir do mês que vem, nosso cinto já está menos apertado de novo. E assim por diante, está cada mês melhor e a igreja mais equipadinha, as necessidades sendo atendidas, isso tudo graças a vocês, graças ao seu amor, à sua colaboração. Então, nosso muito obrigado sempre. Oferte em nome de Jesus, ajuda a obra de Deus, está aí na tela os nossos dados bancários. Para a Irmandade aqui presencial, no banco à sua frente, estão os envelopes das ofertas, lá na portaria com a irmã Mara, a maquininha de cartão, de débito ou crédito. Se alguém precisar passar cartão, dirija-se até a portaria ali, por favor, para que a gente possa orar a Deus e seguir o culto com a palavra. Já estamos indo para o finalzinho do santo culto, tá bom? Como é que está de cartão aí, Mara? Que tinha que passar, já passou? Já? Vamos nos colocar em pé, então, para orar? Por favor, e aí já permanece em pé para a palavra. É isso, irmão Cosmo, alguma coisa mais a passar? É só, né? De assunto é só, né? Tá bom. Vamos esperar nossa irmã ofertar. Claro que sim. Eu vi que ela mexendo na bolsa aqui, mas não achei que era o cartão. Está procurando o cartão. Glória a Deus. Eu vi o irmão Marquinho cochichar um hino aqui, cantarolar um hino. Nós tínhamos um operador de som lá no tempo da CCA, lá em Itapeva, moça. E Deus tinha chamado ele há pouco tempo, e é aquele bem sertanejão do interiorzão de Minas. Chamamos um divino, ele é vivo ainda. Aí, às vezes, estava aquele silêncio no culto, assim, né? Dá uma parada no culto, tá fazendo alguma coisa. Deixa eu ver na hora do testemunho. Ele estava lá distraído com um cortadorzão de unha desse tamanho, assim, dentro do culto. Cortando a unha dele, que aquele cavaco de unha passava zunindo, não. Isso é verdade, ande Deus. Aí tá lá bem distraído, daqui a pouco ele, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, aí tinha alguém dar uma cutucada, tadinho, muito simples, né? E nós nem ligava, ele cantava, o menino da porteira todo curto. Os cavacão de unha assim, ó, que dava para cortar um azulejo, no Wanderlei. Melhor que Maquita, beleza. Ai, irmão divino, saudade dele, um amor de pessoa. A gente simples, a gente, nós gostava. Irmão, tá bonito o louvor, continua aí. Irmão, perdoa. Acabava quando ele pôs o chapéuzão dele, montava na charrete dele e ia embora. O tempo bom, era bom, irmão, ainda é bom. Quando a gente convivia com essa irmandade, era gostoso. Onde eu morava, assim, meio do mato. Minha cidade tinha 8.000 habitantes, é menor que essa quadra aqui. E era bom, um povo simples, mas que adorava a Deus. Ele que eu contei para vocês que no começo da fé dele, Deus visitava o povo, todo mundo dava glória a Deus. Ele não sabia dar glória a Deus, ele tirava o chapéu e falava, Putina! Esse é o irmão divino que eu conto pra vocês. E era bom para a construção, ele ajudou a construir a igreja lá. Tudo que você precisava desse homem, ele largava tudo para atender a obra de Deus, e nós nem ligava para o menino da porteira, nós até aprendemos a cantar música, né, irmão? Ah, Senhor, só eu com esses caos mesmo, né? Mas graças a Deus agora não dá mais reunião do ministério, graças a Deus. Senhor, nós te damos graça pelas ofertas que tu tem preparado ao teu povo, e a nossa irmandade com carinho, todo mundo feliz. Nós somos um povo feliz, Senhor, nós somos felizes, porque nós sabemos que tu amas a nossa alma, e claro que temos dificuldades, mas elas são nada diante da tua presença. É bem verdade que às vezes a gente desanima, chora, reclama de alguma coisa, mas nós estamos aqui, aleluia, porque nós te amamos, Senhor, e temos certeza que o Senhor recebe aí no céu todo o nosso amor, a nossa devoção, aleluia, aleluia. Abençoa esse teu povo, que com amor e com dedicação, até com alguma dificuldade, tem mantido a tua obra de pé, retribui desde o céu com muitas bênçãos. Nenhum de nós aqui é um personagem, nós somos o que somos e precisamos de ti. Transforma-nos como a tua serva mesmo nos ensinou, mas recebe a nossa adoração, e que nunca falte o pão de cada dia na nossa mesa e o pão celestial nos nossos corações. É o que pedimos a Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé rapidinho.
Irmão divino, deu uma saudade dele. Ele é parente de um outro irmão que eu contei a vocês. Vocês devem se lembrar do irmão Ademir, que cuidava de lavoura de batata. Vocês devem se lembrar. Então eles punham aquelas bombas que você faz assim, para poder jogar veneno. E às vezes as válvulas da bomba tá ruim, né? Igual de pintar. E aí corria um pouco de veneno aqui nas costas, na perna, e aquele veneno da batata é tão forte, irmão, que descia no quadril dele, foi na cabeça do fêmur aqui em cima, comeu o fêmur dele. Então eu não conseguia andar, isso eu vi com os meus olhos. Aí o Senhor fez uma obra, ele começou a andar, ainda manquitola um pouquinho com dificuldade, onde ele está, e é porteiro, como o irmão Sérgio. Eu falei, irmão, hoje ele é diácono. Irmão, como o irmão Sérgio também. Irmão, tem certeza, irmão? Vai ficar na porta, irmão, ficar de pé? Não, irmão, eu apoio outra perna. Olha que desejo servir a Deus. É um povo crente, viu, irmãos? E ele estava atendendo a portaria da igreja. De repente, no meio do culto, ele sentou e caiu deitado no chão. Paramos o culto, essa linha era um ovo, o tamanho do Espaço Kids. O que aconteceu, irmão Ademir? Pelo amor de Deus, irmão, não aguento de dor e a perna repuxando, revirando assim, porque os nervos devem puxar, aquela perna que é machucada. Paramos o culto, eu saí de trás do púlpito, pegamos um olhinho de unção e chamei a igreja para orar. Vamos orar, no nome do Senhor Jesus. Fizemos uma roda em volta dele, ungimos ele com toda a fé, no nome do Senhor Jesus. Quando eu encerrei a oração, o primeiro que levantou de pé foi ele. E está de pé até hoje, glorificando a Deus. Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia. Glória a Deus nas alturas. O Senhor fez isso na vida do nosso querido irmão Ademir. Está lá para mandar de conhecer quando Deus prepara. Aleluia, Jesus. Vamos ler, queridos irmãos, a palavra de Deus, Marquinhos, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 33. Mateus 12, 33. Marquinhos vai pôr aí para vocês o texto, aliás, o capítulo e o livro da palavra, e a gente já segue. Rapidinho, tá bom? Evangelho de Mateus 12, versículo 33. Aí, Marquinhos, tá ficando fera nesse trem, hein? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. O Senhor sempre usava de boas palavras quando respondia, principalmente os escribas, que eram aqueles que mais o perseguiam. Isso porque eles eram a palavra que se dava ouvidos. Eles eram uma palavra suprema naquela sociedade, como disse aos irmãos, porque o povo era muito indouto, e os escribas eram os que sabiam ler e escrever, então eles eram semideuses, era uma pessoa... É como você hoje encontrar com um doutor, um PhD, um mestrado em alguma coisa, um mestre em alguma coisa. Assim eram eles. Então, de repente, vem Jesus, que não era escriba, que não era doutor, sequer era sacerdote para eles, muito ao contrário, era um homem simples, sem conhecimento literal, segundo ao que eles entendiam, mas ele tinha todo conhecimento, porque ele é Deus personificado, mas eles ainda não tinham compreensão disso. Eles falavam de um Deus que era subjetivo, um Deus que eles não sabiam certo quem era, onde estava, como trabalhava, um Deus sanguinário, que para eles gostava de sangue, de morte, de sacrifícios e assim por diante. Aí veio Cristo e falou, não, eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Eu prefiro o amor do que a violência. Um Deus o qual eles matavam em nome daquele Deus, dizimavam populações, sociedades inteiras. Então, de quando em quando ele tinha oportunidade,
Essa palavra aqui, necessariamente, não foi direcionada ao povo de Deus. Não necessariamente, muito embora ela se enquadre para todos nós. Mas eram para esses críticos, esses faladores. Essa, quando ele falava, como pode você falar coisa boa sendo você mau? Essa palavra foi direcionada diretamente aos sacerdotes, que se passavam de bons, mas eram maus. Evidente que a crucificação é um plano de Deus que a gente sempre vai falar, e é a verdade absoluta, mas materialmente a crucificação foi decorrência da influência dos sacerdotes, que se infiltraram no meio do povo, e quando puseram Cristo e Barrabás, eles incitavam a multidão, crucifica o Cristo, crucifica o Cristo. Então ele antecipadamente dizia, como vocês podem dizer coisas boas se o seu coração é mau? Porque daquilo que está cheio o coração, fala a boca. Então ele dizia, uma hora mais, uma hora menos, como uma ferida que está, enfim, pulgando, como uma ferida que está inflamada com pus, em algum momento ela vai se romper. E o que tem dentro dela, por mais sujo que seja, vai sair. Irmão, irmã, tenha certeza de uma coisa. Ainda que tenha alguma coisa ruim dentro de você, e não nos enganemos, todos nós temos alguma coisa de ruim dentro de nós, o Senhor vai fazer vazar essa manhã no nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. E nenhum de nós pode dizer, irmão, essa palavra não é para mim. É, irmão. É para todos nós. É para quando o nosso coração se ira no trânsito, se ira no trabalho, se ira com o filho, se ira com a esposa, se ira com o esposo. O Senhor te diz, hoje eu vou te dar uma pinicada pela minha palavra e vai vazar essa sujeira que tem em você, irmão. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos, veem que você tem um espinho, um cavaco de madeira, uma unha encravada no dedo, enquanto não arrancar aquilo, ele não fecha, porque tem alguma coisa lá machucando, que não cicatriza, que não sara. O Senhor te diz, hoje eu vou tirar alguma coisa estranha que está no teu corpo espiritual, e essa ferida vai sarar, no nome de Jesus. É quando a gente fala, está perdoado, perdoar eu perdoo, mas não esqueço. Irmão, é passar remédio em cima de uma ferida que tem um cavaco dentro. Não adianta falar que perdoa. Arranca esse pedacinho de madeira, esse espinho que está na sua mente, no seu coração, e Deus vai sarar a tua ferida. Eu perdoo, mas na primeira oportunidade eu jogo no rosto. Não faça isso, irmão. É jogar remédio fora. É jogar a palavra fora. E o Senhor quer te curar por dentro. Foi muito providencial o testemunho da irmã Sueli. Deus me transformou também. Quem dera a Deus, o Senhor coloca em todos nós essa compreensão e pedir a Deus, Senhor, a mudança que eu quero naquele irmão, faz em mim primeiro. Muda a mim primeiro, Senhor. Transforma-me, não é o louvor? Transforma-me, sonda-me, segundo a tua santa palavra. E Deus te diz, o meu espírito, que investiga tudo, está passeando aqui entre a minha igreja. Oh, irmãos, eu sinto que Deus também está me curando. Glória a Deus nas alturas. Meu espírito, aleluia, que sonda todas as coisas, está aqui investigando todos os corações, e o Senhor te diz, já dei ordem aos meus anjos, e está sendo feita uma faxina espiritual no teu coração. Glórias a Deus nas alturas. Senhor, não vem aqui falar, irmão, do nosso pecado, nem lançar em rosto, e nem nos envergonhar, e nem nos colocar em má situação. Não, meus queridos irmãos, o Senhor vem te dizer, eu sei que você é homem, eu sei que você é mulher, e eu sei que em todo momento você anda, o que a palavra fala? Andar calçado na preparação do evangelho. Não é das armaduras de Deus, irmão Cosmo? Quem anda descalço não espeta o pé em espinho. Quem anda calçado não espeta o pé em espinho. Também é isso, irmão. Quando você anda calçado, quando você anda vestido, quando você anda protegido da palavra, você não sente o frio do pecado. Com o escudo da fé, você não sente os dardos inflamados do adversário contra a tua vida. O capacete da justiça, glória ao nome do Senhor. Livra você de receber alguma coisa sobre a tua cabeça, algum mal, alguma armadilha. Irmão, seja revestido no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus.
E Deus sabe da batalha espiritual que você tem enfrentado. E às vezes você tem perdido algumas batalhas, porque estão te faltando algumas ferramentas, estão te faltando algumas armas, está te faltando algum armamento do céu. Em nome de Jesus Cristo, toma aí a tua espada, toma aí o teu capacete, toma aí o teu escudo, toma aí o teu sapato, toma aí a tua couraça, e o teu adversário já perdeu no nome de Jesus. A sorte que teve Davi, irmão, pode ser que você não tenha. Davi foi lutar com um gigante de 3 metros de altura, ele era um cotoquinho de gente, pequenininho. E foi só com uma funda e uma pedra. Mas aquilo era um plano de Deus, mas sem nada na mão ele não foi. Como você pode sair para a batalha sem nada na mão? Imagina um pedreiro chegar na obra e falar, vou construir isso aqui. Tem colher? Não tenho. Tem a pá? Não tem. Tem enxada? Não tem. Mas que pedreiro mequetrefe você que não tem ferramenta? Não é? Um policial sem arma não serve de nada. É um cidadão comum, a arma é que o protege e que faz que ele imponha respeito àqueles que estão fora da lei. O Senhor te diz, eu vou te armar. Kalima, Surianda Lamaia. Eu vou te dar ferramentas para quando você chegar, e é o que a palavra diz, Deus te preparará para toda boa obra. E o apóstolo São Paulo dizia, para que você milite a boa milícia, glória ao nome do Senhor, e que você tenha as ferramentas necessárias. Se a ferramenta da palavra Deus te dá, se a ferramenta da força Deus te dá, se a ferramenta da sabedoria Deus te dá, se a ferramenta da visão de águia Deus te dá, no nome de Jesus, seja revestido por Deus. É a única maneira, amados irmãos, da igreja de Deus vencer. E quando ele dizia, vocês vão dar conta de toda a palavra que falar. Agora, os irmãos, imagina nós, Moncosmo, eu, as irmãs, os irmãos, que pregamos a palavra. Quantas palavras nós temos conta para dar? Não, irmão. Só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Só o Senhor. Mas Deus te diz, eu te justificarei pelas tuas palavras. E se houver algumas delas que não são boas, eu também te apontarei, diz o Senhor. Mas sujo você não ficará. Nenhum de nós se engane, dizendo eu sou santo pleno. Eu não erro, não peco. Não. Vem ao Senhor, diz Senhor, olha aqui, me sujei. Não é culpa do marido, não é culpa da mulher, não é culpa da igreja, não é culpa do Bolsonaro, é culpa minha. Eu assumo a culpa diante de ti, mas me limpa pela tua palavra. Eis aqui, amada igreja, o sabão do lavandeiro, que limpa toda a veste. Ela pode estar como escarlata, como carmesim, mas ela vai ficar mais branca do que a pura lã, glória ao Senhor. Ela vai ficar mais branca do que a neve. Sinta o Senhor limpando a tua alma por esta santa palavra. O adversário, irmão, é igual rato. O diabo é igual um rato, igual barata, igual urubu, igual abutre. Não é, irmão? Ele só vai onde tem carniça. Só vai onde tem lixo. Se o adversário está investindo contra você, tem alguma coisa aí que está cheirando mal. Seja limpa essa manhã no nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que se morrer um animal aqui, 20 quilômetros de distância, o urubu sente o cheiro. E dali a um pouco ele vem voando em cima. Quando você olha em cima de uma selva, que vê aquele bando de urubu voando, tem alguma coisa morta lá embaixo. Então o Senhor te disse, alguma coisa estranha está rondando a tua vida, o Espírito Santo de Deus te limpa hoje por essa palavra. Glória a Deus. E ao invés do urubu, do abutre, vem a pomba branca da paz. Aleluia. Que representa o Espírito Santo sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E é necessário que nós tenhamos humildade de dizer, Senhor, eu preciso ser limpo pela tua palavra. Eu preciso ser tocado por ti, porque eu sei que de mim mesmo não tenho força. Irmãos, parece uma palavra simples, parece uma coisa simples. Você chegar em alguém e falar, me desculpa, mas se Deus não der força, irmão, homem nenhum faz isso. Me perdoa, eu errei. Quem de nós gosta de voltar atrás? Eu não gosto, irmãos. Detesto, porque eu sou um ser humano, cheio de falha. O meu orgulho às vezes grita dentro do meu coração.
Mas bem-aventurado o homem que cala a sua própria voz interior e ouve a boa voz de Deus. Senhor, a minha vontade é matar de paulada, mas pela tua palavra eu vou me humilhar até o pó da terra, porque eu sei que lá na frente Deus vai fazer uma obra. Bendito seja Deus. E o Senhor manda dizer para alguém que está aqui dentro: eu estou bem de olho em você. E sei o que você tem passado. E sei que por amor à minha obra você está engolindo o abacaxi com a coroa e tudo. Por amor à alma dos teus filhos, pelo testemunho à tua família, você está passando dias de muita aflição. O Senhor te diz: está tudo aqui, ó, no meu memorial. E madeira que comigo não enverga, quebra. E o que não consertar pelo amor, vai consertar pela dor. E o que nem pela dor consertar, 7 palmos de terra conserta. Mas você vai cantar vitória. Glória a Deus das alturas. Uma coisa é verdade, irmão. O Senhor corrige. O Senhor alerta. O Senhor vem com a sua palavra e põe a sua mão. Mas aquele que não enverga não fica de tropeço na vida do crente. Aquilo que não trabalha também não atrapalha. Pode dar glória a Deus, ninguém te segurará. Bendito seja Deus. Deus é amor, mas é um fogo que consome. O que não ficar no teu caminho de alavanca, de tropeço, não vai ficar, irmão. Pode ser quem diabo for. O Senhor vai arrancar do teu caminho. Bendito seja Deus. Então seja você firme na esperança que foi colocada no teu coração. Ah, Senhor, mas é o meu chefe. Irmão, pode ser o Satanás no inferno. A palavra de Deus vai arrancar do teu caminho. Bendito seja Deus. Que a palavra de Deus é um fogo que consome. No nosso coração ela arde como virtude, como presença, como alegria. Mas no nosso adversário é um fogo destruidor. E Deus se diz: o mesmo fogo que te redime aniquilará o adversário da tua alma. Bendito seja Deus. Tem um poder muito grande nessa palavra, irmão. O Espírito Santo de Deus vem como um trator de esteira e vai arrancar tudo que é toco do teu caminho. Por isso Deus está mandando a palavra. O que o Senhor falou lá para o povo do Egito e avisou o povo de Deus e disse: passa sangue aspergido sobre o umbral da porta da tua casa, porque o anjo da morte virá sobre a terra, e aquele que tiver a marca do sangue do cordeiro não morrerá. Então o Senhor está te avisando: limpa-te, prepara-te, limpa a tua casa, eu estou chegando. Aleluia! Bendito seja Deus, irmão. E a da Súria cantar lá, Maia. Mas vou pregar o que Deus manda pregar essa manhã, irmão. Às vezes você olha e não compreende. Vê alguém que de repente está vivo e ali do nada morreu, acabou. Você não entende nada. Deus sabe como trabalhar, irmão. Se você quer ter paz na tua vida, não fica no caminho da palavra. Segue o caminho da palavra, deixa ela passar e segue o rastro dela, mas não fica na frente não, que ela te atropelará. Bendito seja Deus. Então, irmão, que nós creiamos nessa boa palavra, e que ela coloque em nós um despertamento, dizendo: Senhor, eu estou bem ligado, vou ficar bem esperto, e vou tratar de arrumar as coisas, porque eu vou receber visita de Deus. E ele é minucioso, irmão, é enjoado. Ele acha qualquer coisinha e fala: isso aqui não vem de mim. Limpa a tua casa. Limpa o teu coração. Porque o que para o teu adversário vai ser perdição, na tua casa vai ser cântico de vitória. Aleluia. Crê nisso, irmão? Na tua casa será cântico de vitória. E você poderá dizer: graças a Deus, o Senhor passou pela minha casa e deixou uma grande libertação. Infelizmente, para aqueles que amam o pecado e a maldade, será uma grande desolação. Mas o Senhor te diz: prepara-te, porque eu venho chegando para te justificar.
Então o Senhor te diz, o bem que você tem feito, o esforço que você tem feito pela minha obra, pelo teu testemunho, pelo nome de crente que você leva, não ficará em vão. Eu não me esquecerei de ti. Não te deixarei e não te desampararei. Por esses poucos dias, a terra vai tremer, mas a tua casa vai cantar. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Imagina quantos choraram, mais fora a Covid, normalmente 150 mil pessoas morrem por dia no mundo inteiro. Mais ou menos. O dono da funerária esfrega uma mão na outra, fala, ai, graças a Deus, eu tenho trabalho, enquanto muitos estão chorando. Então, você compreende? Não quer dizer que a tua bênção vai ser construída em cima do choro de alguém, mas o que é teu é teu. Quem tiver que chorar, que chore, você vai se alegrar. Aleluia. Deus não vai fazer mal para ninguém para te beneficiar, mas o que é teu vai chegar na tua porta. O carteiro que tem que entregar a tua bênção, esse que vem do céu, vai chegar. Se precisar clamar, ele clama pelo príncipe do exército celestial e ele chega. Glória a Deus. O Senhor começou uma obra na tua vida e o inimigo está começando a querer fazer graça. Está começando a querer fazer arruaça. E você já está se desesperando, o que eu começo, eu termino. Senhor, vou ficar envergonhada, Senhor. Senhor, vou passar vergonha. E vai passar vergonha, eu ainda sou teu Deus. Eu ainda sou teu amigo. Eu não falei para você, limpa o teu coração. E quando eu te pedi alguma coisa, você largou tudo, porque você obedece a minha palavra. Te diz o Senhor, eu te exaltarei nessa terra. Aleluia, Jesus, não tenha medo, não te preocupe, não perca o teu sono, por que tu estás chorando? Eu sou teu pastor, nada te faltará. A irmã Virgínia já contou aqui pelo menos umas 3, 4 vezes para nós, nos seus testemunhos. Dou graças, está aí, ela aqui, presente e testemunho, irmão Vanderlei, dizendo, dou graças a Deus, que nós passamos em isolamento, que nós já temos alguma idade, não podia ver família, não podia ver os amigos, não podia ver a igreja, irmão Vanderlei é autônomo, trabalha com reforma, pintura, decoração, e mesmo assim, dentro da nossa casa, sem trabalhar, Deus não deixou faltar nada do que nós precisávamos, porque o Senhor é guarda fiel do teu povo. E quando a gente para lembrar dos dias do isolamento, como é que nós estamos aqui, irmão, se não foi a mão de Deus? Como é que nós não passamos fome, irmão Cosmo? Se não foi a mão de Deus, então o Senhor te diz por essa palavra, tu não ficarás confundido e envergonhado. A única coisa que eu quero é que teu coração fique limpo, porque eu quero me usar de ti. E se uma coisinha qualquer que sai dos eixos, tira a tua paz, você deixa de ser usado por Deus. Você é luz, luz não pode apagar nunca. Tem que estar acesa, mantenha a tua luz acesa no nome de Jesus. O que será de um porto se o farol apagar? O navio vai dar na pedra, o navio vai dar no cais. Não apaga a tua luz no nome de Jesus. Eu te abençoarei grandemente. Então, amados irmãos, leve essa palavra no teu coração. Pensa bem e se prepara, porque eu vou começar a trabalhar na obra. Vou começar a arrancar os tocos. Vou começar a ferir a terra para ter que sair a fundação. E alguma vez você fere a terra, ela chora, rebe água. E se tiver pedra, vai sair. Se tiver toco, vai sair. Se tiver água, vai sair. Mas eu vou construir a minha construção na tua vida. E lembra-te de uma coisa. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aleluia. E haverá paz sobre Israel. Ouvimos a oração do irmão Cosmo, lembrando-se de Neemias, e quando o rei Artaxerxes viu que ele estava triste de espírito, que ele foi reconstruir a cidade dos seus pais. Porventura, ele levou só as ferramentas de construção? Levou a espada. Uma mão construindo os muros e a outra guerreando com o demônio. Seja armado até os dentes, em nome de Jesus. Vocês recebem essa palavra, irmão?
Em nome de Jesus, de coração, recebe a armadura do céu caindo sobre você agora. Aleluia, recebe coragem, no nome de Jesus. Quando você vê o adversário passar no engenho, que ele foi esmiuçado, não espanta não, é a palavra cumprindo. Porque na hora de judiar de você, na hora de tirar a tua paz, na hora de querer te levar para o inferno, ele não teve dó. Eu não terei pena do teu adversário. Santa palavra, irmão, tem misericórdia. Santo é o poder de Deus. E darei ordem aos meus anjos, assim como tem espírito ministrador, tem espírito que mata, tem espírito que esquarteja, tem anjo que tira do teu caminho. Se precisar passar morte, vai passar morte. Se precisar ser um acidente de juntar na pá, vai juntar na pá. Mas você vai cantar a vitória. Bendito seja Deus. Kalima Surya anda lamaia. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tem piedade. Lá em Nepomuceno, aqui no sul de Minas, igualzinho a história da vinha de Nabote, do rei Acabe. Nosso irmão tinha um sítiozinho que ele criava porco e na outra parte do sítio plantava morango. E um advogado muito grande, muito forte, foi lá e foi desapropriar a terra do nosso irmão. Não tinha documento, mas era 50 anos na mesma terra. E foi tomando tudo que é dele. E o irmão plantava as plantaçõezinhas de morango, Marquinhos, irmão com as 2, 3 carreiras. O endemoniado homem saía daqui de São Paulo, mandava o caseiro ligar o trator, arrancava todos os moranguinhos do irmão. E um dia ele foi congregar e falou: Senhor, eu não aguento, eu estou passando fome, porque esse é o meu sustento. Tem misericórdia. E o Senhor, foi o Senhor, irmão, nosso Deus faz isso, irmão. O Senhor te disse: foi a última vez que o adversário judiou de você. Hoje eu vou ter um encontro com ele. Deus me perdoe, irmão, mas foi o que aconteceu. Esse homem estava aqui em São Paulo, morava aqui na Vila Nova Conceição, um bairro nobre de São Paulo, deitou para dormir, teve um AVC, que esvaiu tanto sangue que ele teve aquele AVC em casa, que morreu dentro da casa mesmo, sem sangue no corpo. Explodiu por dentro e morreu. E o nosso irmão está lá plantando morango. Nós nos alegramos. Mas com você o diabo não vai mexer mais. Com você o diabo não vai mexer mais. Você está plantando teus moranguinhos e ele está arrancando. Ele não vai arrancar mais. Em você ele não põe a mão, diz o Senhor. Então se prepara bem, irmão. Porque a terra ouvirá notícias dessa palavra. Aleluia. O mundo ouvirá notícias dessa palavra. A tua rua ouvirá notícias dessa palavra. A internet noticiará essa palavra. Mas o Senhor te diz: a minha igreja vai cantar. A minha igreja está livre do mal. A minha igreja está livre da matança. A minha igreja está livre da desgraça. Se você crê, dá glória a Deus. Haverá um derramamento de sangue, mas não será o teu sangue. Deus seja louvado. Amém.